Pessoal, a gente vai trabalhar com hoje algumas funcionalidades do Pandas usando um arquivo externo que tem um conjunto de dados de pessoas que compraram ou não ao clicar no anúncio, certo? Então, assim, por instrumentos de coletas que eles tinham lá no site, onde essa base foi retirada, foi feito isso, tá? Então vamos lá. Primeira coisa que eu vou fazer aqui, ó, eu vou criar meu data frame aqui. Eu vou chamar de ADS, não, vou chamar de anúncios. E eu tô lendo aqui, ó, um arquivo externo, tá? Esse aqui é do Ricardo Rocha, que é um professor de ciência de dados, né, da Fly, onde eu fiz o curso de ciência de dados. Eu estou disponibilizando esse arquivo. Vou rodar aqui, vai demorar um pouquinho, porque o primeiro carregar do aqui do Jupyter, ou do Colab nesse caso, pronto. Então, a primeira coisa que eu fiz aí, né? Eu li um arquivo CSV que tem um conjunto de dados externo. Bom, há uma pergunta possível. Se eu quisesse um arquivo que está na minha máquina, bom, bastava você apontar o endereço de onde está o seu arquivo, tá? O próximo passo, vocês já viram, vou chamar aqui de anúncios. Ponto. Eu vou dar aqui, ó, um head, que vocês já viram aqui, né, que é exibir um pequeno conjunto de registros daquela base. Então, o que que eles têm aí de atributos? O ID do usuário, user ID, o gender, que é o gênero, age, que é a idade, o salário estimado, e se ele comprou ou não ao ver aquele anúncio. Então, obviamente, nosso conjunto de dados tem muito mais que isso. Se vocês lembrarem da aula passada, quando eu dou aqui anúncios, eu uso aqui shape, ele vai me dizer quantas linhas e colunas tem, né? Ou, na realidade, é um atributo, não um método, né? Pronto, então tem 400 linhas e 5 colunas, tá? Observe que aqui só exibiu as 5 primeiras. Então, lembrando, shape, ou seja, a forma da tabela, aí vamos chamar assim tabela, é um atributo, tá bom? Então, a gente vai começar agora a prosseguir aqui e, à medida que a gente for correndo, a gente vai apresentar novos comandos. Aí vocês poderiam me perguntar, olha, num vídeo lá atrás, você prometeu dar a média de um conjunto e você acabou não mostrando. Bom, agora a gente tem aqui no DataFrame uma propriedade que a gente pode fazer isso. Então, eu vou pegar aqui, ó. Deixa eu só querer mostrar uma coisa primeiro, ó. Se eu chegar aqui anúncios e der aqui, ó. Deixa eu pegar aqui o seguinte. Gender. Observe que ele só vai mostrar aqui a coluna gender. Vocês estão vendo isso aqui? Se eu pegar agora aqui e passar uma lista, olha só. Vou botar aqui, ó, gender e age. Age. Olha a diferença agora. Ele mostrou duas colunas, certo? Eu poderia fazer isso para várias colunas. Tranquilo? Então, vocês já viram aqui como exibir um conjunto de colunas, certo? Bom, vamos em frente. Se eu quisesse, deixa eu só lembrar qual atalho aqui, é Ctrl MB, né? Eu sempre esqueço isso. Vamos lá. Se eu quisesse agora fazer o seguinte, se eu quisesse pegar a média das idades, eu vou pegar aqui, ó, anúncios, vou pegar aqui a coluna idade e vou usar aqui, ó, o método min, que ele vai pegar a média de uma coluna. Bom, aqui é a média de uma coluna, ok? Ah,
Professor, aproveite que você fez isso e me mostre a soma dos salários lá estimados. Então, vamos fazer o seguinte: Ctrl MB, anúncios, vou botar aqui, ó, este, ó, como eu errei aqui, ele não me deu autocompletar, né? Salário estimado, deixa eu ver se ele vai escrever certo. Ele está dizendo que está dando um erro aqui, eu acho que eu escrevi errado. Ah, é colado, né? Estimated salary. Vou rodar aqui para vocês verem. Pronto. Agora eu quero a média disso. Eu falei média não, falei soma, né? Sum. Se eu pegar aqui, ele vai mostrar a soma desses salários estimados, tá? Pode fazer sentido, pode não fazer sentido, pouco importa, mas vocês já aprenderam aqui o uso da função sum. Você poderia perguntar, professor, tem uma forma de eu ter um panorama dos dados dessa tabela, como se fosse uma síntese, um resumo? Tem, vamos ver agora. Então, pessoal, eu dou comando, ou comando, né? Ou uso aqui o método função describe. Vou rodar aqui, já está aparecendo na tela. Então, observe, ó. Tem coisas que vão fazer sentido e tem coisas que não vão fazer sentido. Por exemplo, o contar, ele conta de um em um. Ou seja, como a gente tem 400 registros, ele vai dizer que para todos os atributos, a contagem é 400. A média, ele pega o ID do usuário e tira uma média, não faz sentido, mas, por exemplo, para a idade fez sentido, né? A gente até já usou lá em cima. Ele tem o desvio padrão, que é uma medida estatística interessante, a gente vai discutir lá na frente isso. Ele pega o valor mínimo, seja a menor idade. Ele pega o valor máximo, a maior idade é 60, por exemplo. O Purchaser, aqui a compra, né? Quer dizer se ele comprou ou não. Então, o valor é 0 e 1, tá? Eu esqueci de falar isso lá antes. Falei aqui contagem, média, desvio padrão, mínimo, máximo. Por exemplo, o maior salário estimado é 150 mil. A gente já tinha visto a função mínimo e máximo em vídeos anteriores. E observe aqui o seguinte, ó. Há uma divisão estatística entre os quadrantes, certo? Por exemplo, qual a idade que está ali, que define ali o separador dos quadrantes? A gente vai ver isso lá na frente, né? Então, assim, considerando de 0 a 100%, ele divide o quadrante com, imagine uma barra dividindo entre 25, 50% e 75, né? Então, você tem de 0 a 25, de 25 a 50, de 50 a 75, de 75 a 100. A gente vai ver isso lá na frente. Mas aqui a gente já tem uma estimativa, tá? Então, lembrando que a gente tem métodos para pegar a contagem, para pegar a média, para pegar o desvio padrão e para pegar o mínimo e o máximo, tá? Então, só ficar atento a isso. A gente vai, à medida que a gente for usando, a gente vai comentando isso. Aqui é uma pergunta. Anúncios, o sexo é masculino? Isso é uma pergunta. Verdadeiro ou falso não importa, né? Então, assim, eu peguei isso aqui, que foi essa pergunta, que fosse como se fosse uma questão lógica, um operador lógico, e coloquei lá dentro do meu filtro, certo? Então, observe que ele retornou aqui 196 linhas. Aí você poderia se perguntar, poxa, professor, eu não queria mostrar todas as colunas, eu queria mostrar apenas algumas colunas. Então, eu poderia vir aqui e fazer o seguinte, ó, age. Ele só mostrou aqui a idade, certo? Se eu chegar aqui e botar um... Bom, aí vocês poderiam me perguntar, poxa, professor, eu queria que, ao invés de eu queria que a idade fosse, sei lá, maior que 18.
Então, eu vou chegar aqui, ó, age, que é a idade. Vou botar aqui maior ou igual a 18. Ele está dizendo aqui comparação. Ou, esqueci de colocar ali o 18, né? Ele está dizendo, olha, você está tentando comparar um dado numérico com um texto. Peraí, deixa eu... Pronto. Que tem idade maior que 18. Beleza? Eu queria só fazer um comentário aqui que eu acabei esquecendo. Observe que a gente está localizando aqui usando algumas regras, né? E a gente viu no vídeo anterior que a gente podia usar para um data frame, a gente podia usar isso aqui, ó. Anúncios, o lock. O lock ele vai buscar por algum critério, algum um indexador qualquer, certo? Vou dar um exemplo aqui, ó. Se eu quiser localizar em anúncios, eu vou botar aqui, ó, gender, que é o gênero, igual a meio, ele vai retornar. Eu esqueci de fechar algum. Ah, tá, um aspas a mais aqui. Pronto. Observe que esse comando aqui, ele é equivalente a esse. Esse aqui é mais enxuto, né? Mas, por exemplo, quando eu uso o locate aí, ele me dá algumas possibilidades. Por exemplo, eu poderia agora aqui passar um argumento, age, que é a idade, e dizer que eu quero, para a idade, eu quero a média. Só para vocês verem aqui. Pronto. Então, professor, você fez mais simples lá em cima. Alguém vai dizer isso. Ah, você fez mais simples lá em cima. Deixa eu ver se eu fiz. Não, né? Eu fiz isoladamente, né? Mas vocês vão ver em muita documentação essa questão do uso do lock, certo? Ah, professor, então por essa lógica eu poderia, por exemplo, pegar aqui Female, eu vou pegar aqui este Method Salary e pegar o salário médio, por exemplo, do sexo feminino. Pronto. Poderia, certo? Eu vou tentar usar o melhor, da melhor maneira possível aqui o lock, porque em muita documentação vocês vão ver o lock funcionando, tá? Gente, professor, eu vi exemplos sem o lock que pareciam mais legíveis. Pronto, eu vou chegar aqui a um exemplo sem o lock. Observe que aqui eu tenho um filtro. Aqui eu tenho uma coluna que eu gostaria de ter exibido. Se a gente colocar isso aqui assim, sem um min, vocês vão ver que vai exibir os valores para a coluna salário estimado. Quando eu boto um min, quando eu boto ponto min, ele mostra a média, tá? São equivalentes. Eu fiz questão de mostrar porque às vezes vocês veem documentação, alguns com lock e outros sem lock. Aí vocês ficam meio confusos. Quem comprou? O que eu sei a respeito de quem comprou, certo? Então, por exemplo, eu venho aqui anúncios, quem comprou igual a 1, gênero. Aí eu estou fazendo análise apenas para o atributo gênero e eu vou pedir uma descrição, tá? Eu vou rodar aqui, eu já tinha rodado, eu tinha feito um corte no vídeo. E vamos lá. 143 pessoas compraram. Os valores que são únicos são dois, ou seja, masculino ou feminino, né? Female, male, né? Falando aqui é portuguesado. Quem mais comprou
foi do sexo feminino, com 77 de frequência. Ou seja, se eu desse um count, se eu desse um count em quem comprou e é do sexo feminino, daria 77. É o que a gente vai fazer agora. Então, vamos lá agora fazer o seguinte, né? Vou dizer aqui que anúncios. Eu vou filtrar, né? Não fritar. Anúncios cujo gender, que é o gênero, eu falei feminino, né? Feminino, femal e anúncios puxados. Quem comprou é 1, né? Então eu vou chegar aqui igual a 1. Opa, igual a 1 e fechar ali o. Vou rodar aqui e aí ele deu um erro, né? Gente, isso é bem comum, inclusive, em outras linguagens de programação. Quando você ali dentro do if, você tem o end ou o or, que são tipos diferentes, algumas linguagens de programação acusam esse tipo de erro. Então você resolve colocando parênteses. Eu fiz questão de fazer errado no início, só para provocar esse erro, porque às vezes vocês veem e não entendem o que aconteceu, tá? Bom, observe que agora todos são do sexo feminino e compraram. Aí você poderia fazer a seguinte pergunta: professor, se eu quisesse saber qual é a média salarial de quem é do sexo feminino e comprou. Então eu vou chegar agora aqui, criar um novo bloquinho de código. Eu vou, vou pedir aqui, ó. Falei média salarial, né? Estimated salary. Aqui eu só exibiria uma coluna. Se eu chegar agora aqui e der um min, ele vai exibir essa média, tá? Gente, vamos parar esse trecho de vídeo com isso aqui. E no próximo trecho de vídeo a gente vai explorar mais coisas dessa base de dados aí, desse data frame, tá? Até o próximo vídeo.